Querido, que bom que você está aqui. Que bom que você veio a esse lugar. Eu acredito que o Senhor tem algo para nós de uma forma poderosa nessa noite. Eu quero convidar você a me deixar nessa noite te contar uma história. A permitir que eu adentre na sua mente por alguns momentos e que você viaje comigo para um lugar que o Senhor me levou durante esses dias. Então eu quero que você me permita, solte o cinto de segurança nesse momento no bom sentido. Eu quero que você ouça e que você pense em tudo o que o Senhor pode falar no nosso coração, como falou meu coração nessa noite. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, seja que as luzes estão acesas agora. Quem gostou da luz acesa, diga amém. Quem não gostou, diga amém. Ficou meio a meio, né? Tá bom. Texto base, Gênesis capítulo 7, verso 13 ao verso 16. Você que tem a sua Bíblia, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A hora que você abre, dá de cara com ele. Depois do índice aí é ele que já vem. Capítulo 7, verso 13 ao verso 16. Diz assim, no verso 13: naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa e os seus filhos, Sem, Cã, Jafé e as esposas de cada um deles. 14 diz: entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. No verso 15: entraram de dois em dois na arca, representando todos os seres vivos que respiravam. No verso 16: um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse texto, diante do Senhor essa passagem que ela é tão infinita em riqueza e conhecimento, e pedir que o Senhor venha nos dar graça, nos dar entendimento, compreensão, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor diz ao nosso coração. Rendemos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Eu vou situar você rapidinho. Primeiro, essa arca foi criada em um lugar que não chovia. A palavra fala que a água vinha do solo, como se fosse uma neblina. Então o pessoal não via chuva, o pessoal não sabia o que era chuva. O pessoal nunca tinha visto um toró, né? Em São Paulo a gente fala um toró. Não tinha nem garoa, nem chuva fraca, não, eles não sabiam o que era. E imagina isso, a uma cerca de 100 quilômetros a 200 do rio Eufrates e do Tigre, um homem chamado Noé começa a construir um barco gigantesco, perto a 1000 metros do mar Negro, Mediterrâneo e do Cáspio. Olha só, de 600 quilômetros a 1000 quilômetros longe desses oceanos, e a 200 quilômetros longe do rio mais perto, que era o Eufrates ou o Tigre. Então veja bem, você vê uma pessoa, é como se alguém aqui em Jaraguá começasse a fazer um navio no meio da cidade, para andar. Você põe aqui Barra Velha, 60 quilômetros, como é que esse cara vai usar esse barco? O tamanho desse barco era 157 metros. Ele tinha 16 metros de altura. E ele tinha 5 andares dentro desse barco. O tamanho desse barco era praticamente o tamanho de um quarteirão, era o tamanho do barco. Agora você imagina, você vê alguém aqui na cidade começar a construir um barco como esse. Tempo de trabalho, nada mais de 70 a 100 anos construindo um barco, construindo o navio em um lugar que não tinha água e que nem chovia. Noé, quem era esse homem? Noé, segundo a palavra, era um homem dedicado a Deus, temente a Deus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que o Senhor separa a família de Noé pela postura que ele tinha. E por ser a única família que se encontrava na presença de Deus em toda aquela população na terra. Então você imagina, você ser pai de filhos e marido de uma esposa, que só a sua família habita na presença do Senhor. Você podia falar um amém tão forte agora, irmão. Fica me olhando com essa cara, zóio preto, zóio azul, me olhando. Irmão, você é esse homem. Fala assim, eu sou esse homem aí, pastorzão. Cuido da minha esposa, dos meus filhos. Nós somos a família escolhida do Senhor. Então fala, meu filho, abre essa boca. Homem, fala assim, eu. Não os homens, a mulher não. Os homens, eu. Gente, vou fortalecer vocês. Eu sou
O marido. Excelente. Maravilhoso. Lindo. Filho do Papai do Céu. Cuido dos meus filhos. Cuido dos meus filhos. Os educo. Os ensino. E a minha família é querida do Senhor. Falta Jesus, meu filho. Agora sim. Aleluia. Aleluia. É isso. Acorda cedo. Olha para o espelho e fala exatamente isso. Todo dia. Todo dia você olha e a primeira pessoa que você vai confrontar é você. Falei, eu sou querido do Senhor. Eu sou um homem que cuida da minha esposa, da minha casa, dos meus filhos. Eu sou um homem querido do Senhor, eu sou filho do Pai. E aí você sai para a vida, porque a lida lá fora, ela vai acontecer de qualquer jeito. Se você estiver desarmado, despreparado, você vai ser engolido, diga amém, entendeu? Então você, imagina bem, Noé era esse homem. E o Senhor só conhecia Noé. Imagina Noé trabalhando 100 anos e falou assim, galera, imagina você passando 100 anos, você envelhecendo, teu filho indo para a escola, se formando, e você vê um cara construindo um barco, aqui em Jaraguá, construindo. Você passa todo dia e fala, esse cara é doido. Imagina o meu, que tem cara de meio assim, né? Meio índio, meio japonês. Meu, com esse cabelinho branco, agora tá novinho, bonitão, Sérgio Chapelin, tá ali, né? Daqui a pouco ele vai ficando velhinho, construindo barco. Pá, todo dia. Ele, a pastora Cátia, ela esticando as coisas. Você fala, mas o meu que está meio xarope. Passa 60, 70 anos. Passa 80 anos. E o meu que chegou, ele fala assim para a gente, fala assim, gente, acho que Noé fez isso. Ele falou assim, meus queridos, presta atenção, tem alguma coisa para acontecer. Eu, se fosse vocês, ficava atento. Eu posso ver Noé, é por isso que eu falei para você, eu preciso que você venha comigo. Que a história é muito mais complexa do que se fala em 10 linhas. São 100 anos que esse homem constrói barco, que ele constrói uma estrutura, e ele deve de falar para as pessoas, querido, vai acontecer alguma coisa. Mas o quê? Também não sei, mas Deus falou comigo. Vai acontecer alguma coisa. Mas qual que era o testemunho para acreditar nesse homem? Qual era? Vocês acabaram de falar agora. Ele tinha fruto. Ele tinha casamento, ele tinha família, ele tinha filhos no Senhor. Só aquilo já outorgava Noé, já autorizava Noé a falar, porque nenhuma família tinha a vida que Noé tinha. Entenda, você não precisa falar de Jesus, você precisa ser Jesus na vida das pessoas. A sua casa tem que ser uma casa de Jesus na vida das pessoas. Crente, uma denominação, uma placa, uma igreja não muda ninguém, não muda a história de ninguém. O que muda a história de alguém é a vida que você entrega para outra pessoa. E Noé fazia isso todos os dias. 100 anos construindo. E o povo ouvindo ele falar, você está louco. Gente, olha, vocês têm que ficar atento. Vocês estão vendo aqui, eu estou construindo esse barco. Eu acho que no começo ele começou animado, achando que alguém ia entrar junto com ele. E eu acredito até que algumas pessoas entraram. Estudando esses dias, falei, é impossível que em 100 anos não achou no meio um simpatizante. Não achou alguém ali que falou assim, mas olha, acho que esse cara tem algo esquisito nele, viu? Olha, ele é um pai bacana, é um marido top, não deve para ninguém, o filho dele é tudo obediente, trabalhador, ele não pode estar tão errado assim. E acho que algumas pessoas chegaram lá e até se aproximaram daquele barco, daquela arca, daquele lugar. Mas olha só uma coisa que eu quero falar para você, meu filho. Estar próximo, se aproximar não quer dizer que você está dentro. Só ver de longe, só ver de fora, não quer dizer que você está dentro. E essas pessoas olharam de fora. Viram tudo aquilo de fora. Viram as construções. E tiraram sarro. E não é o tempo todo. Ah, eu vim ajudar o cara assim, mas você não quer ficar aqui trabalhando mais? Não, está louco. Estou aqui com você há 1 ano e até agora não aconteceu nada, eu vou sair fora. As pessoas querem resultados imediatos. Quando você fala para alguém sobre Jesus, a primeira coisa que a pessoa quer é um milagre. Ela quer entender através de um milagre emergente, urgente e imediato na vida da pessoa. E Deus não é assim. O maior milagre que o Senhor fez na minha vida e na sua foi nos tirar da morte, foi nos arrancar
da sentença que nós tínhamos. O maior milagre que o Senhor fez não é só a cura da sua vida da enfermidade ou a sua prosperidade. O maior milagre da tua vida é a tua salvação. Esse é o único milagre que realmente aconteceu. Porque você fala, outra coisa que a gente fala assim, eu me converti. Engano teu. Você nunca se converteu. Como assim, pastor? Porque quando o Senhor te encontrou, você estava morto no pecado. E morto não se converte. Morto não tem sentimento, morto não tem decisão. Então quem converteu você foi Jesus. E é aqui que está o pulo do gato. A gente tenta por obras próprias convencer ao Senhor que nós merecemos a salvação. Nós não merecemos porque não veio de nós, veio dele. É um dom gratuito para que não haja em você glória nenhuma. E é isso que aconteceu, que está acontecendo na minha vida e na sua vida. O maior milagre que o Senhor fez na sua vida é você. É você estar aqui hoje, livre da morte, livre da sentença de Satanás, sabendo que a hora que você fechar esse olho lindo, você vai estar na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, você, sua casa, você vai encontrar as pessoas que você ama. Isso é o maior milagre. E eu acredito que muitas vezes, Noé até tentou explicar alguma coisa parecida, como nós tentamos falar aqui quando algum irmão vem. Isso aqui é uma grande arca, é um grande barco em construção. Todos os dias pessoas chegam, entram, ficam. Pessoas passam ali fora, olham e vão embora. Quer dizer que aqui é diferente? Não, estou falando que aqui é diferente de outra igreja, como qualquer outra igreja. Assim, qualquer denominação, é algo em construção, que algumas pessoas só se aproximam, mas não se envolvem. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? Faz sentido para vocês isso? Não? Estou pegando muito pesado na volta? Não? Estar próximo não quer dizer que a gente está dentro, filho. Está dentro é quando você se envolve. Está dentro é quando você faz parte do processo de cura, do processo de caminhada, de confronto. Deixar a prática do pecado, da mentira, da soberba, da ambição. Você está dentro. Agora pensa bem comigo. Mesmo Noé tendo esse testemunho todo com família, tendo frutos, construindo o barco, ele e sua casa, o pessoal ainda assim não entendeu. Aí aconteceu o quê? Que depois de algum tempo, eles estavam caminhando pela rua e viram passar um casal de leãozinho caminhando. Atrás um casal de tigre, casal de zebra, casal de macaco, casal de rinoceronte, de hipopótamo, de tigre, de gorila, de papagaio, de arara. Eles ficaram olhando, onde que vai dar essa fila de animal? Todo mundo vendo, gente. Durante anos isso. Aí esses bichos estão tudo indo lá para o barco que Noé está fazendo. Agora, para mim, me responde uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você está aqui hoje e você começa a ver uma fila de animal entrando dentro de uma igreja, par com par, asinha dada, perninha juntinho, caminhando, tu faz o quê? Eu vou atrás. Eu falei, é aqui que eu vou, me dá um lugarzinho aí, mesmo macaquinha, eles gorilinha, gordinho, vamos embora. Mas o povo não se moveu, nem vendo todos aqueles bichos. Sabe por que o pecado cega? A prática, uma vida longe dos caminhos do Senhor, anestesia a tal ponto que você fica completamente indiferente ao que está acontecendo à tua volta. Pode acontecer o maior milagre do mundo, você não entende que é Deus falando. Pode acontecer algo sobrenatural na sua vida, você continua ainda subindo o seu feed do seu celular, você não percebe o que está acontecendo. Ninguém assim, mesmo assim entrou na arca. Ouviram Noé, ouviram os filhos, viram a família, viram os animais entrando. Mas ninguém mudou de ideia. No verso 16 diz assim, do capítulo 7, no 16 diz assim: um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. E aí vem a cacetada. Então
Você quer por aí, filha? Gênesis 7:16. Olha ali para vocês verem. Gênesis capítulo 7, verso 16. Isso. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Então, o Senhor fechou a porta. Obrigado, filha. Quantos aqui já perderam voo? Você chega ali para fazer o check-in. 2 minutos. Você vê o avião parado, o corredor ali, e o cara fala assim: só no próximo voo. Você não pode entrar. Você fala: mas o avião está ali, eu estou vendo. Está aqui, dá tempo. Ele fala: fechou a porta. Mas eu estou aqui, eu atrasei 2 minutos. Fechou a porta. Só no próximo voo que o senhor pode tentar achar uma escala, tentar entrar. Agora não tem. Você vai fazer os seus concursos, o Enem bem assim, né? Fechou a porta. Você pode passar a noite na porta ali, para prestar o concurso. Atento, olhando. O minuto que você bobeia, que fecha a porta, você pode... Mas eu passei a noite aqui, eu estava pertinho, eu vi. Fechou a porta. Fechou a porta. Quer ver outra situação, quando você fecha a porta? Teatro. Quando você vai num teatro com um espetáculo muito grande, ele tem um horário que ele fecha as portas e não abre mais. Para quê? Para que os atores não sejam incomodados, né? Para que nada tire atenção. Então, às vezes, você espera um ano para você ver uma peça de teatro linda. E você vai até lá, você se prepara, você paga. Mas, por algum motivo, você se atrasa. Na hora que você chega, a porta está fechada, você não pode entrar. Você pode até ouvir o que está acontecendo lá dentro, mas você não pode entrar mais. Você pode até sentir o que está acontecendo ali dentro, com as pessoas falando, aplaudindo, gritando, sorrindo, mas você não faz parte, você não pode entrar. Quando se fecha a porta, encerrou, acabou. E foi o que aconteceu nesse capítulo, quando chega no verso 16, que o Senhor fala: e o Senhor fechou a porta. Após 100 anos o Senhor fechou a porta. Após 100 anos o Senhor deu uma chance para aquele povo, diante daquele testemunho de Noé, se convertesse. Durante 100 anos o Senhor esperou que alguém tentasse mudar o coração e buscar em Noé. Falou: Noé, me explica, eu tenho uma vida toda arrebentada e eu quero mudar. Eu vejo você e a sua casa, eu quero tentar. 100 anos e ninguém fez isso e ninguém se moveu, até que a porta se fechou. A pergunta que fica na nossa vida sobre isso é: as portas que se fecham. Então, portas que estão se fechando diante. Relacionamento é muito comum, portas se fechando. É muito sutil. Aquelas pessoas passavam todos os dias em frente da arca. Elas conheciam cada parte, cada detalhe da janela. Elas viram Noé pintando, elas viram Noé cortando o dedo, furando o pé. Elas viram os meninos brigando com Noé, que queriam parar de fazer aquilo. Eles viram durante 100 anos. Eles sabiam exatamente onde estava acontecendo aquilo tudo. E a brincadeira continuou até que um dia começou a chover. O Senhor começou a dar sinal de algo sobrenatural e começou a chover naquele lugar. E é aqui que eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Todos em casa, vivendo a sua vida, despreocupados, vivendo nas práticas que eram acostumados a viver, e de repente começa a ouvir lá fora um barulho de chuva. Abrem a janela e falam: ué, está caindo um negócio esquisito do céu. O cara bota a mão para fora e fala: olha, é água, rapaz. Água? Mas não é só da neblina que vem, que o Senhor, ele rega a terra. Não, está vindo do céu. Olha só, e acredito que numa meia hora ficou todo mundo na janela olhando. Olha que coisa bonita, rapaz. Está chovendo mesmo, está caindo água do céu. Só que depois não parou, não parava. E olharam para o outro e falaram assim: ué, está ficando esquisito, né? As ruas começaram a encher d'água.
Os telhados começaram a se encher de água, as crianças começaram a ficar inquietas. E aí um olhou para o outro e falou assim: lembra que o velho louco lá do Noel, que está fazendo lá aquele barco dele, ele falou que o barco era para salvar as pessoas. Será que tem alguma coisa a ver? Não, que coisa de louco, imagina. Aqueles fanáticos, aqueles doidos que acreditam em tudo que fala. Não é desse jeito que vai acontecer. E se passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, e tudo era água. Olharam para o outro, desesperado, e falou: vamos puxar o carro daqui. O pai agarrou o filho, colocou no colo, a mãe não sabia nadar, agarrou no pescoço, a sogra vinha junto no pacote, aquela correria louca na rua de baixo, um xingando o outro, empurrando: sai da frente, quero passar. Não, espera que eu estou saindo. O outro voltava: tem que pegar uns ouro, umas moedas, tem que pegar as escrituras da minha terra, que eu já vou indo. Mas a água está vindo, rapaz, está enchendo tudo. Não, tranquilo. O outro passava correndo, empurrava todo mundo, e aquela briga, daqui a pouco começava a brigar um com o outro, se empurrando. Aí falaram assim: mas eles estão brigando à toa, vamos lá para o barcão. Vamos lá onde o Noé está. Está lá esperando, ele fez para nós aquilo 100 anos. E todo mundo desce correndo naquelas águas. Vem embora. De longe eles veem aquela barca já, até um tanto d'água já. E o pai fala: calma, filho, já chegamos, estamos tranquilo, já chegamos. Vamos lá. Todo mundo sabia onde era a porta. 100 anos você conhece tudo de uma estrutura humana. Eles chegam naquele lugar e vai todo mundo para onde? Para onde? Para a porta. E acontece o quê? A porta está fechada. Você consegue imaginar esses minutos? O pai com os filhos no colo, a esposa se afogando, os gritos, as pessoas batendo naquela porta e pedindo: abre, Noé, pelo amor de Deus, abre essa porta. Pelo menos o meu filho, abre uma janelinha e pega o meu filho, ele tem só 6 meses, Noé. Silêncio. Gente gritando, se batendo, uns que não sabiam nadar já boiando, morto. E o céu se fechando, escurecendo a tal ponto que não se via mais rosto com rosto, só o barulho das ondas, as pessoas morrendo e a porta fechada. Durante a tarde eu pensei muito nisso. E eu não consigo imaginar eu com a minha esposa, com os meninos, no colo, tentando colocar para dentro de algum lugar, sabendo que eles vão morrer, eu não posso fazer nada. Melhor dizendo, sabendo que nós vamos morrer, nós não podemos fazer nada. Foi isso que aconteceu naquele dia. O dilúvio que a gente lê em 4, 5 páginas, ele é algo estrondoso, é algo único. Ninguém se salvou. Nem um velho, nem um homem, nem uma mulher, nem um bebê, nem uma criança. Só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos e os animais que estavam dentro da arca. Mas tirando disso, toda uma terra foi inundada e nenhum ser sobreviveu. É sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Estamos diante de uma porta. E a porta se fechou para esse povo. Poderia ter se fechado para nós, mas se fechou para esse povo. E a Bíblia tem uma palavra de esperança para nós nessa noite ainda. Ainda existe uma porta que continua aberta, querido. Existe uma porta que está escancarada para mim e para você ainda. Essa porta se chama Jesus Cristo. Essa porta é a porta que nos dá livre acesso ao Pai. Essa porta está à sua disposição hoje, à minha disposição. Por quanto tempo, pastor? Não sei, meu filho e minha filha, não sei. Mas eu sei que hoje, nesse momento, ela está aberta. Eu sei que hoje ela está à disposição. Essa porta não é um lugar. Essa porta não é uma música tão linda que os meninos tocaram aqui. Não é uma mensagem como essa que eu estou compartilhando com você. Essa porta não é uma religião. Essa porta não é a The Way Church. Essa porta não é uma placa de igreja. Essa porta é o Senhor Jesus Cristo.
Essa porta é Ele, somente Ele tem o poder de ser essa porta. Somente Ele pode nos levar em salvo-conduto nesse mundo tão doido que a gente está vivendo. Desanima de você ver o jornal, né? Desanima de você ver tanta coisa, tanta bestialidade que você... Eu nem gosto de ver. Ah, mas pastor, o senhor está sendo muito irresponsável. É que eu fico tão triste, eu choro tanto. Não vê uma coisa boa. E a minha esperança está naquele que reina e vive para sempre, que é Jesus. Ele é a porta que leva ao caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por através dessa porta chamada Jesus Cristo. A porta que foi fechada lá está aberta para nós ainda. A porta que foi trancada onde o mundo inteiro morreu, um holocausto daquele onde não sobrou nenhum sobrevivente, continua aberta para mim e para você ainda hoje. Escancarada, uma cruz aberta, te dando acesso ao céu, te dando acesso à mesa servida pelo próprio Senhor. Essa porta continua aberta, mas veja bem, você só se aproximar dela não quer dizer que você faz parte dela. Você precisa ir para ela, você precisa morar na cruz. A palavra fala, Senhor, a nossa vida está em Cristo, não é Cristo em nós, é nós em Cristo. Nós em Cristo, esperança da vida. Queridos, estamos começando o ano de 2026. Sei que, mas pastor, nós já estamos quase que em fevereiro já, ou é fevereiro, não sei. Não é ainda? Então, começou o ano de 2026, é o ano do despertar na nossa igreja. Nós falamos sobre isso, né, pastores? E Deus tem pego cada um de nós assim de uma forma muito, muito particular, né, pastora? O pastor Inês também está vivendo a mesma coisa lá com a Refã, com o pastor Eve. Você quer isso? Você quer despertar em Jesus, filhos? Você quer vir só no culto mais um ano à toa? Ouvindo eu falar, ouvindo o meu que falar, ouvindo o Jota falar? É isso que você quer? Ou não? Ou você quer passar pela porta que é o Senhor Jesus? Ou você quer fazer parte, você quer parar de ficar olhando, observando de fora? João capítulo 10, verso 7 diz assim. João capítulo 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou, novamente, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou aquele que dá acesso. Eu sou aquele que muda a sua história. Eu sou aquele. João capítulo 10, versículo 9 agora. Jesus continua falando ainda no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não é por mérito. Não é por você ser certinho. Não é por você fazer as coisas certas. É por aquilo que Ele fez. Você é impossível de garantir a sua salvação. Para você é impossível ser salvo. Para você é impossível se manter livre do pecado. Só Ele pode. Só Jesus pode. A nossa vida tem que ser depositada na confiabilidade do Senhor, dia a dia. Então a pergunta para nós encerrarmos caminhando para o final: como que eu posso entrar então nessa porta? A primeira coisa, entregue a sua vida a Jesus. E quando eu falo isso, eu não estou falando só num termo evangelístico crentez, de você vir na frente e aceitar Jesus. Eu estou falando de aceitar Jesus no centro da sua vida.
É totalmente diferente. Ele sentar na cadeira de controle e você sair do lugar que você está. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sair daquele lugar que você domina, que você não abre para ninguém. Sai dele, deixa Jesus sentar aí. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua família nas mãos de Jesus. Entrega os seus sonhos na mão de Jesus. Entrega os seus pecados na mão de Jesus. Entrega os seus vícios na mão de Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Mas não como um crente que está vindo agora, mas como aquela pessoa que decide sair do controle e passar o controle para o Senhor. O Senhor está na tua mão. Daqui para frente é o Senhor que mexe. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Segunda coisa, reconheça que você precisa entrar nessa porta. Reconheça que sem essa porta, eu e você, estamos fadados à morte. Sem essa porta, nós estamos fadados ao fracasso. Nós e a nossa casa, para aquele que é um pai, que é esposo. Você sabe que eu pego muito pesado com os meninos. Eu, meu, que o Jota, porque nós acreditamos que se você é homem, tem que ser homem. A responsa é tua. O problema é teu. Ah, mas a minha mulher, a tua mulher é tua. Meu, o negócio é com você, meu irmão. Você precisa se alinhar. Estou trabalhando demais, trabalha mais ainda. Quis casar? Quis. Bonitona, né? Cuida. Ah, mas você não conhece ela. Nem precisa, é tua mulher. Você que tem que conhecer. Homem, ora. Mulher acorda cedo, como ali do lado de recanta choriando a labaça. Oh, glória a Deus, caminhando pela sala, xícara de café na mão. Ela olha e fala assim: meu Deus, é o Batman. Não é verdade, irmã? Aí você acorda e você olha para o marido e está assim. A irmã fala assim: vamos orar? Ah, Senhor Jesus, obrigado. Eu abençoo o Senhor e libero uma palavra de bênção sobre o Senhor Deus. Seja abençoado, né? O cara abençoa Deus, né? Não, ela acorda com o marido ali pegando fogo. Os filhos vê o pai. O filho chega: ah, pai, estou tão cansado. E você, pai? Eu não estou cansado, não. Pai não cansa, meus filhos. Nós temos idade, a gente pode cansar até não casar. Você casou, você acabou. Não é verdade? Acabou, filho. Até ali. Casou, meu filho. E a notícia que eu tenho para você: depois que você casa, você continua sendo pai. Pode se passar 20 anos, continua sendo pai e marido. Então você precisa disso, reconheça. A terceira coisa, perdão. Arrependa-se. Esse arrepender que eu falo, também não é dos pecados que você faz furado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você se arrepender pelo tempo que você perdeu e não buscar Jesus. Porque só Ele pode te livrar. Eu volto lá de novo onde eu falei. Você sozinho não consegue. E nem vai conseguir, nem eu. Nunca. Só com o Senhor. Ele consegue. Ele sabe resolver. Confia nele. Entrega a tua vida a Ele, o mais Ele fará. Quarto, creia somente. Diga comigo, somente. Mais uma vez, somente em Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais nada. Pastor, técnica, música, coaching, nada. Só confie em Jesus. Mais ninguém. Esse é o principal fator dessa noite. Decida entrar. Se você está olhando de fora ainda, irmão. Eu não sei se esse ano eu faço parte de alguma coisa, né? Estou pensando, senhor. Irmão, faz parte de qualquer coisa, vai ajudar, vai trabalhar. Cabeça vazia, oficina do diabo. Aí os irmãos ficam cheios de problema procurando a gente. Eu estou assim porque o irmão, eu fui sentar, o irmão nem me deu a paz do Senhor. Irmão, puxa vida. Porque... preciso de um atendimento urgente, pastor. O que foi, meu filho? Não, é muito sério, tem que ser particular. Tá bom. O que foi, meu filho? Olha, vou falar para o senhor, mas é só para a gente orar por esse irmão, tá bom? Tá bom, meu irmão, o que foi? Pastor, o irmão tirou uma foto lá na praia e eu acho que na mesa dele tinha umas garrafas de bebida. Eu acho que tinha. Eu até tirei um print aqui para o senhor ver, para nós orar por ele. Né? Vocês acham que isso é brincadeira? Vocês acham que a gente não ouve isso? Aí eu olho com essa cara minha bem linda assim, o cara. Vamos orar, né, irmão? Pai, todo espírito de confusão sai desse lugar. Todo enviado do inferno, Senhor, venha ser carburizado nesse momento, Senhor. Que venha o espírito do amor do Senhor, o Espírito Santo governando
né? Porque está procurando coisa que não tem o que fazer. Está procurando picuinha, vai trabalhar, vem aqui ajudar o Adriano a fazer o jardim, em vez de dar o Melchior, que colocou agora, nós temos painel solar aqui, né? É isso, né? Aplauda Jesus, irmão, tem painel solar aqui. Mas por que painel solar, pastor? Para poder ter mais ar-condicionado, que eu vi que vocês estão tudo assim, né? Aí esse dia o irmão falou assim para mim: ô pastor, vocês compraram mais ar, né? Não precisa, eu estou vendo ele daqui, balangando com o lequinho. Irmão, deixa você comigo acabar o culto, aleluia. Falei, irmão, precisa, não precisa, acho que é exagero isso. E você está aí agora aqui com o papelzinho que eu estou vendo. Está vendo? E não está quente ainda? Não precisa de mais ar? Eu falei para o meu, que agora meu, que precisa de mais ar. Ele falou, pois é verdade. Precisa. Isso tudo que acontece aqui dentro, é porque você faz parte, você está dentro. Você não está olhando de fora. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, irmão. Buscai o Senhor, ali ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, irmão. Sai daqui hoje assim: Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Jesus, eu quero me consagrar ao Senhor. Senhor, eu quero largar essa vida de traia que eu tenho. Eu quero largar essa vida com uma porcaria que só eu, o Senhor sabe, porque Ele sabe, viu? Tudo que a gente faz escondido, Ele vê. Você pode ir num cantinho, não, ó. Ele está com o zoião assim, ó. Então vai lá e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou tranqueira, sabe que a minha mente é ruim, sabe que meu coração é orgulhoso, então eu te entrego a minha vida. Seja a porta da minha casa, seja a porta da minha vida, Senhor. Deixa eu entrar pelo Senhor, porque sozinho eu não tenho chance. Eita, coisa mais linda. O Arthur teve os filhinhos. Quem viu o filhinho do Arthur já? Você sabe quem é o Arthur? Não. Vocês viram coisa mais linda? Gente, gêmeos. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem porque eu lembrei as criancinhas pulando ali, viu? Por isso que eu estou falando. A minha mulher está atrás assim. Mulher toda igual, né? Eu amo criança, gente. Vocês gostam de criança? Quem não gosta de criança aí? Se não gostar, eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou orar por ti depois, amém. Buscai o Senhor enquanto pode achar. A mesma porta que hoje está aberta, amanhã pode estar fechada. Pode ser que hoje aconteça algo na nossa vida que não acabe o mundo para os outros, mas acabe o tempo para nós. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente não sabe o que vai acontecer. Ah, mas eu vou curtir ainda, pastorzão. Depois eu me resolvo. Agora, hoje. Talvez você nunca tenha entrado por uma porta chamada Jesus Cristo. Você ainda acredita que você pode fazer alguma coisa. Você acredita que a sua salvação é porque você faz algumas coisas certinhas ou porque você não faz algumas coisas erradas. A tua salvação, ela existe porque o Senhor deu a vida dele na cruz por você. Só por isso que você é salvo. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você não faça vai fazer com que Deus te ame menos. O amor dele é pleno. Não é como o meu e teu, que é condicionado à atitude e a comportamento. O amor de Deus é pleno. É como o amor de você com o seu filho. Ele acertando, você o ama. Ele errando, você o ama. Ele fazendo certo, você o ama. Ele fazendo errado, você o ama. Ele estando com você, você o ama. Ele te abandonando, você o ama. Amém? Talvez você tenha entrado, mas saiu. Você teve um tempo com Jesus. O crente, talvez esteja aqui mais tempo, você que é visitante, mas você saiu, alguma coisa te levou a ficar longe do Senhor. E você está vendo tudo acontecer, mas não faz parte de novo. Você vê a estrutura acontecendo, você vê o barco sendo construído, você vê tudo mudando, você vê Deus movendo, mas você não entra mais. Eu quero te falar que o diabo está ganhando tempo na sua vida. Ele está limitando você para que você não possa externar o que Deus tem para fazer através da sua vida. E ele te prende. Tem um livro que chama A Isca de Satanás. Na capa tem uma pessoa assim com a boca e um anzol assim. Se você ler esse livro, você vai entender o que Satanás faz para prender os ungidos dele. Você não acredita. Eu estou lendo um livro que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, o mesmo escritor de Crônicas de Nárnia. Estou na metade do livro. O livro é fantástico, eu aconselho você a ler. Cartas de um Diabo
ao seu aprendiz. O nome é forte, né? Mas ele é muito bom. Talvez você esteja aqui dentro, mas o seu coração está lá fora. Talvez você esteja dentro da arca, dentro da promessa, dentro daquilo que Deus tem, mas o teu coração ainda está vendo os pepinos e as cebolas ainda. Você se lembra, você conta de lá de fora com saudade, com saudosismo. Você não se lembra daquilo com tristeza ou com arrependimento. Você se lembra daquilo com uma certa saudade. 3 casos, talvez você seja um desses. Mas a palavra que eu tenho para você é que a porta está aberta para todas as situações. Para aquele que esteve e saiu, para aquele que nunca esteve, para aquele que quer entrar. Por que para todos, pastor? Porque o Senhor, Ele nos ama. Ele deu a vida por nós. Jesus, o Deus vivo, desceu do seu trono de glória e se tornou homem por mim e por você. Ele recebeu nele o meu pecado e o seu pecado. Jesus, Ele abriu mão de toda a sua realeza, de todo o seu poder, para ser humilhado, para ser espancado por mim e por você. Essa porta aberta que está, não foi conquistada de uma maneira simples, mas ela continua aberta para mim e para você. Eu escrevi esse livro aqui ano passado. Como ser pai, se eu nunca tive um. E nós temos alguns exemplares ainda ali atrás, onde eu conto a minha história de ser pai de 6 filhos e não ter tido pai. Eu conto a história de como eu recebi o meu primeiro filho, como eu errei muito, como eu acertei. Nesse livro, ele é formado por partes onde eu tento ajudar de uma forma bem simples aqueles pais que não tiveram filhos, aqueles pais que não souberam ser pais, ou aqueles filhos que também não souberam ser filhos. Esse livro é uma prova viva disso, que mesmo eu caminhando tanto tempo como pai, tinha muita coisa que eu não sabia, que eu não entendia o processo. Então eu indico você, se você quiser presentear alguém, indicar para alguém, é um livro muito bom para você poder ler. Leia, você vai gostar, porque é uma história muito simples e direta. E a pergunta que eu quero encerrar para você nessa noite é: como que você está hoje diante da cruz? Como você está diante da porta do Senhor? Como tem sido a sua vida? Sinceramente, entre você e Deus, como tem sido? Você está ligado no piloto automático de ter uma vida, começou 2026 do mesmo jeito? E está aí, vem na igreja, ora, mas é a tua vida. A porta está aberta. A porta está à disposição sua nessa noite. A porta do Senhor Jesus está te convidando. Quem quer entrar nessa porta hoje? Quem quer sair de uma vida de comodidade? Quem quer esse ano começar o ano abrindo mão do controle da sua vida e colocando a sua vida nas mãos do Senhor? Quem quer chorar? Quem quer se derramar? Quem quer se entregar? Quem quer se lançar nos pés do Senhor nessa noite? Esse é um convite para quem quer arrumar a mesma vida, entendeu, irmão? Não é para todo mundo, não. É aquela pessoa que fala assim: você precisa falar comigo nessa noite, porque eu tenho que dar um jeito na minha vida. Deus está falando. Vem para a cruz, Ele está falando. Vem para a cruz, vem ter uma vida na cruz. Vem abrir mão do seu controle, vem abrir mão da sua vontade. Jesus está falando: deixa eu tomar conta da sua vida. Jesus está falando: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu mudar a sua história. Jesus está falando para você: não é baseado naquilo que você faz. Eu não estou me baseando na sua força, diz o Senhor. Eu estou me baseando na sua dependência. Ele está falando: não estou me baseando nas coisas que você faz certo. Eu estou me baseando no amor que eu tenho por você. É uma noite para você pensar muito. Chega a um ponto. Não seja como aquela população que ficou em volta de Noé, vendo ele fazer tudo aquilo, trabalhar durante 100 anos, viu o barco ser feito, viu a construção ser feita. Alguns se envolveram, outros não. Houve simpatizantes, mas que nunca fizeram parte. Até que chegou um dia que eles precisavam muito entrar.
e a porta estava fechada. E naquele dia muitas pessoas morreram da casa de cada um, até que não ficou ninguém vivo. E foi assim que o Senhor começou uma nova história na terra. E hoje o Senhor está dando uma oportunidade para você, para mim, de começarmos um novo tempo com o Senhor diante da porta. Se você quiser vir à frente, se você quiser ter esse tempo com o Senhor, se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não como religião, entregar o controle em 2026, eu quero convidar você a ficar de pé. E aqueles que quiserem vir à frente, nós pastores vamos estar orando por vocês. Se houver alguém que queira falar conosco em particular depois, pode nos procurar. Eu, o pastor Melk, a pastora Maria, a pastora Kátia, a pastora Inês está aqui, o pastor Jean está aqui, o pastor Eva está aqui. Oh Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Deus. Nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus.